Uma palavra de Deus aos nossos corações na noite desta quinta-feira, na noite deste dia, uma palavra a qual Deus ele tem ministrado ao meu coração, tem advertido ao meu coração esses últimos tempos. Eu gostaria de compartilhar com cada um de vós que está nos assistindo nesta live. Já vai deixando aí seu amei, seu curtir, compartilhe essa live com alguém, deixe nos comentários, fale para nós se o áudio está legal, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, me ver bem, se o áudio não está travando, no nome de Jesus. Eu tenho a palavra de Deus ao teu coração. Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2 e o verso de número 15. Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2 e o verso de número 15, que nos diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo, ele vem trazendo na carta de 2 Timóteo algumas instruções e advertência para o jovem pastor Timóteo. E este versículo, para mim, particularmente, ele é um dos versículos chaves para um cristão. Paulo aqui, ele vem tratando para nós acerca de um obreiro aprovado. Mas só que nós precisamos entender que nós, cada um de nós, somos obreiros, tendo ou não cargos eclesiásticos em sua congregação, em sua igreja, tendo ou não alguma função, cada um de nós possuímos uma função no reino de Deus. E qual é essa função, irmão Paulo? Cada um de nós somos obreiros da nossa casa, da nossa parentela, entre os nossos, porque o ide do Senhor, ele independe de cargo. O ide do Senhor, ele depende de posicionamento. O ide do Senhor, ele não é apenas para o cooperador, ele não é apenas para o diácono, ele não é apenas para o presbítero, ele não é apenas para o evangelista, ele não é apenas para o pastor. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que o ide do Senhor, ele não está condicionado a apenas um grupo seleto de pessoas, mas Cristo, ele deixou esta ordenança a todos nós, cristãos, para irmos e pregarmos a palavra do Senhor. E agora o apóstolo Paulo, ele sempre é inspirado por Cristo para deixar alguns ensinamentos. Vemos isto na carta aos Efésios, a qual Paulo vem tratando acerca de diversos assuntos, como o cristão e a nova vida, também falando acerca das armaduras de Deus. Quais são as armaduras que um cristão ele deve portar para resistir
aos dias maus, para resistir aos dias tempestuosos. Pois dias de tempestade, ele independe de religião. Vem para o crente, vem para o ateu, vem para quem é macumbeiro, vem para qualquer um de nós, seres humanos. O apóstolo Paulo vem tratando na carta aos Efésios acerca da armadura de Deus. E aqui em Timóteo não é diferente. Paulo, ele vem deixando alguns aconselhamentos ao jovem pastor Timóteo. Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Aqui nós extraímos a primeira aplicação deste texto. Paulo, ele vem trazendo uma exortação que é atemporal. O que é isso, irmão Paulo? Está fundamentada não apenas ao jovem pastor Timóteo, mas é muito aplicativa aos dias de hoje. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. Nós vivemos em uma geração que hoje está procurando aprovação, mas a aprovação humana, porque muitas das vezes Deus, ele lhe entrega uma palavra de exortação para você trazer, seja para a igreja ou para alguém, mas pelo fato de saber que você não será muitas das vezes aceito, a nossa geração ela está costumeira a mudar mensagem para ser aceito pelo público, para ser aceito pela igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele vem trazendo na carta a Timóteo esta linda aplicação. Nós não temos que ser aceitos pela terra. A nossa única preocupação, ela deve ser em ser aceito por Deus, porque estamos vivendo em um mundo onde há muitos obreiros aprovados pela terra, mas desaprovados por Deus. E isso daqui me deixa muito temeroso, porque muitas das vezes estamos preocupados em agradar o público que está nos ouvindo. E para isso nós pregamos algo que seja palatável aos ouvidos da igreja. Mas Deus, esta noite, através dessa live, ele nos traz esta aplicação. Nós não temos que estar preocupados com a aprovação terrena, mas sim com a aprovação do céu. Não é mais, nunca foi e agora muito menos, momento de mudarmos mensagem apenas para se tornar agradável
aos olhos humanos. Estamos em uma geração a qual se menos prega sobre pecado e uma geração que mais comete pecado. Satanás, ele não tem nenhuma preocupação em demonstrar que ele é inimigo, mas antes ele tenta estar camuflado, ele tenta passar desapercebido, pois ele não tem nenhuma preocupação que você o perceba presente no ambiente, que você o perceba presente nos atos. E Jesus, esta noite, ele me traz aqui como um profeta para dizer aos nossos corações: é tempo de despertamento espiritual. Não é mais tempo de brincar de ser obreiro. Não é mais tempo de brincar de ser crentes. A nossa preocupação nos dias de hoje é ser aceito por fulano, ciclano e beltrano. Mas a Bíblia, ela me diz que eu tenho, você tem que ser um obreiro aprovado por Deus. E ser um obreiro aprovado por Deus, muitas das vezes, vai te gerar apontamentos. Muitas das vezes, vai te gerar agendas fechadas. Muitas das vezes, vai te gerar portas fechadas. Porque o mundo vai de mal a pior. E Deus, ele não nos chamou para sermos aceitos pelo mundo. E hoje em dia, nós estamos em uma preocupação de sermos aceitos pelo mundo. Mas Cristo, meus irmãos, ele não nos formou para sermos aceitos pelo mundo, mas ele nos formou para pregarmos a verdade, para pregarmos o único evangelho, para pregarmos um só Deus, um só Rei, um só trono. Muitas das vezes a Babilônia está entrando dentro das congregações, porque estão tentando achar um modo para conseguir ganhar mais pessoas. Mas me prova na Bíblia Jesus mudando o conceito e trazendo a Babilônia para segurar Daniel na sua presença. Me mostra na Bíblia Jesus modificando algumas coisas e trazendo o Egito para segurar José na sua presença. Jesus, ele é imutável. A palavra, ela não muda. A porta, ela ainda é estreita. Jesus, ele não torna as coisas, a lei mais fácil. Não, nós não podemos cair no erro de mudarmos o modo a qual Deus
quer trabalhar sobre nós para sermos aceitos pela terra, para sermos aceitos pelo mundo. A primeira advertência que Paulo traz a Timóteo e a mim e a cada um de vós através dessa live é esta: a tua aprovação, ela tem que vir de Deus e não dos homens, porque nem tudo o que a terra aplaude, o céu aplaude. Nem tudo que a aprovação da terra, a aprovação do céu. Nós vivemos em uma geração a qual há muitos sendo levantados, mas nem todo levantamento é gerado por Deus. Que possamos entender que a maior aprovação que devemos buscar não é do homem, não é do colega, mas sim de Deus. Porque Deus, ele não muda seus valores. Deus, ele não muda a sua mensagem. E muitas das vezes nós estamos mudando mensagem. Muitas das vezes nós estamos nos esquecendo da mensagem salvífica, a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, ela muitas das vezes é árdua e não gera movimento. Mas deixa eu te falar um negócio: movimento sem palavra é meninice. Movimento sem palavra não provém de Deus. Você está lembrado de Ezequiel 37? Houve uma movimentação nos ossos, mas antes disso foi gerado a palavra. Você está lembrado de Atos capítulo 2? Houve um Pentecoste, mas pela palavra. Avivamento sem palavra é apenas barulho. Movimento sem palavra é apenas meninice. Que possamos começar a compreender que a nossa aprovação, ela vem de Deus e vem pela palavra. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. A mensagem base essa noite que o Espírito Santo ele faz ao meu e ao teu coração é: como tem sido a nossa conduta? A Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 2, que não é pelas obras que seremos salvos, mas um cristão com boas obras, um cristão salvo, ele faz boas obras. E o apóstolo Paulo, ele segue na carta a Timóteo exortando quanto a isso. Um obreiro que não tem do que se envergonhar. A pergunta que Deus ele faz ao meu e ao teu coração essa noite é: como está
a sua conduta. Porque a primeira Bíblia que as pessoas leem não é esta daqui, mas sim a minha e a sua conduta. Porque nós precisamos entender, eu e você somos embaixadores de Cristo. Nós levamos o nome de Cristo entre as nações e entre os povos. E juntamente a isso, as pessoas não olham apenas para nossa pregação, mas sim para nossa conduta quando eu desço do altar. Porque eu não cumpro o meu ministério enquanto eu estou em cima do altar pregando. Mas eu cumpro o meu ministério no dia a dia. É na minha reunião em família. Eu cumpro o meu ministério na minha convivência com os meus vizinhos. Eu cumpro o meu ministério no meu falar com o próximo. Eu cumpro o meu ministério em um bom dia a qual eu dou para uma pessoa. Eu cumpro o meu ministério nas minhas postagens na rede social. Como tem sido o seu feed? Se Cristo descesse hoje e falasse, deixa eu ver. Como tem sido? Será que você está enquadrado dentro desta palavra? Que não tem do que se envergonhar? Ou será que nós estamos indo na contramão daquilo que Paulo fala a Timóteo? Porque um cristão transformado, ele não anda segundo a carne. Ele não fala segundo a carne. Ele não age segundo a carne, mas ele age segundo ao Espírito. Ele fala segundo ao Espírito. Ele tem atitudes que geram uma transformação. Porque muitas das vezes alguém nos machuca, alguém nos fere, e a nossa vontade é fazer como fez Pedro, pegar a espada e decapitar a orelha. Mas nós precisamos entender que o velho homem, ele tem que morrer. Ele não morre 100% nas águas batismais. É uma rotina. Dia a dia, nós temos que matar o velho homem. Nós não podemos deixar que as nossas emoções, elas prevaleçam. Pois agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos entender que um obreiro, um cristão, ele tem que ter esta qualidade, esta instrução dada por Paulo, que não tem do que se envergonhar. A nossa conduta, ela tem que gerar nas pessoas um olhar de
verdadeiramente ele é de Deus. Porque de nada adianta se eu confessar a Deus com os meus lábios, se a minha conduta não corrobora para isso. De nada adianta eu falar que sou transformado, se a minha conduta perante as pessoas não geram um testemunho de transformação, de pessoas transformadas. Essa noite, Deus, ele vem nos exortando através dessa palavra acerca de mudança de condutas. Se até essa noite, até esse dia, você olha através da palavra e vê que há condutas errôneas, Deus é um Deus misericordioso e te dá a possibilidade de você mudar, se arrepender, se prostrar, se confessar diante dele e ter novas atitudes. Mas para isso há algo muito lindo: o reconhecimento de ver que realmente preciso mudar, preciso me enquadrar na palavra. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo, ele vem trazendo ao jovem Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, essas 3 aplicações, essas 3 instruções. E para mim, uma das mais importantes dentre elas é esta última, que maneja bem a palavra da verdade. O que o apóstolo Paulo ele está querendo nos dizer? Olha, Timóteo, um dos pilares para ser um obreiro aprovado por Deus é manejar bem a palavra da verdade. E qual que é esse manejamento, irmão Paulo? Conjectura comigo. Um pedreiro, para ele estar apto para trabalhar com uma enxada, o que lhe é necessário fazer? Exatamente, ele estar em um constante uso daquele equipamento. Um jogador de futebol, para ele estar habituado com o seu instrumento de trabalho para executar um bom serviço quando lhe é pedido, é necessário ele estar familiarizado com o equipamento. Um policial, para ele exercer com louvor a sua profissão, é necessário ele estar
familiarizado e manejando bem os equipamentos de trabalho. Para um professor lecionar bem, lhe é necessário que ele domine com excelência o assunto, que ele estude e se aprimore, para que ele possa estar apto a lecionar para outras pessoas. E Paulo, ele faz esta analogia, que maneje bem a palavra do Senhor. Este manejar bem traz para nós um intuito de um obreiro aprovado por Deus. Ele precisa estar a par das Escrituras. Um obreiro aprovado por Deus, ele precisa ter o entendimento do Espírito Santo para poder discernir quando algo é verdadeiramente de Deus, ou quando é algo que está camuflado. Pois Satanás, ele não tem nenhum problema em que você não identifique ele como Satanás. Ele até prefere que ele passe desapercebido. Você se lembra da tentação no deserto? Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto, após ter jejuado. E Satanás chega para ele no deserto dizendo: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Pela uma segunda vez, ele diz a Jesus, levou ele em um alto monte e falou: se jogue daí e dê ordem aos seus anjos para que eles te segurem. E Cristo disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Por uma terceira vez, o inimigo diz, levou ele em um alto monte e disse: se tu me adoras, tudo isto será seu. E Cristo, Jesus, tomado pelo Espírito, diz que apenas a um Deus prestará adoração. Satanás, ele veio para Jesus com 3 propostas, mas Jesus foi até Satanás com 3 respostas. E o que é isso, irmão Paulo? Ele estava com 2 coisas: cheio do Espírito e conduzido pela palavra. Porque um verdadeiro obreiro, ele tem que ter essas 2 qualidades dentro dele: cheio do Espírito e ser conduzido pela palavra. Porque nós precisamos entender que Satanás, ele conhece a Bíblia muito melhor do que nós, muito melhor de quem já fez teologia, quem já fez vários cursos. E aqui eu não estou fazendo apologia para não realizá-los, porque é tremendo, porque a teologia, ela não esfria o crente. O verdadeiro cristão não se esfria por teologia, é apenas um enriquecimento para absorvermos e estarmos mais preparados,
Mas nós precisamos entender que a teologia não nos faz mais conhecedores do que ninguém, do que curso nenhum não nos faz conhecedores do que ninguém, porque de nada me adianta eu ter teologia, eu ter hermenêutica, eu ser um orador de excelência, se eu não tiro alguns minutos do meu dia para ler e meditar na palavra do Senhor. Obreiros que hoje me escutam através desta live, Deus, ele está procurando obreiros que manejam bem a palavra da verdade. E como que eu, irmão Paulo, vou manejar bem a palavra da verdade? Ainda é por meio da Escritura. Ainda é cavando poços. Ainda é entrando dentro da palavra. Ainda é tendo uma vida de renúncia. Ainda é tendo uma vida de jejum. Ainda é tendo uma vida de oração. Ainda é pela palavra do Senhor. Porque quando nós temos a atitude de todos os dias lermos apenas um versículo, você está tendo um fortalecimento espiritual. Deus, ele não quer saber se você conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas o importante é o quanto você pratica aquilo que você sabe. Estamos em uma geração em que muitos dizem que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas a pergunta que o Espírito Santo ele deixa ao meu e ao teu coração através dessa mensagem não é o quanto você sabe, mas sim o quanto você pratica. Porque estamos vivendo em uma geração a qual muitos estão indo ao contrário do que a Bíblia diz. E muitas das vezes, por uma falta de conhecimento da palavra, por falta de manejar bem a palavra da verdade, estamos comendo comida estragada. Estamos comendo comida envenenada. Mas dessa noite, através dessa live, através deste vídeo, o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações. É noite de se aprofundar na palavra. É noite de se aprofundar nas Escrituras. Mas Paulo, eu não prego, não tem problema. O aperfeiçoamento, o aprofundamento nas Escrituras não é apenas para os que pregam, não é apenas para os pastores, não é apenas para os pregadores, diáconos, evangelistas, cooperadores, presbíteros. Não. A mensagem é para todos. Porque quando você se aprofunda na palavra, você está enquadrado naquilo que diz em 2 Timóteo 2,15. Um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. E estamos vivendo a veracidade do que a Bíblia diz, que muitos padecem e perecem por falta de conhecimento. E não é porque falta
o conhecimento, mas falta a iniciativa de buscá-lo. Que essa noite o Espírito Santo ele possa trazer em nosso coração que um obreiro aprovado é por Deus, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo e